homenagem a três figuras que se destacaram realmente na construção deste belo templo. A baronesa do Monte Verde, Maria Teresa de Souza Fortes, Carlos Teodoro de Souza Fortes, seu irmão, e o padre Martiniano Teixeira Guedes, foram os que acompanharam e dirigiram a construção dessa matriz. Esta lápide é uma lembrança da grande benfeitora desta igreja. Está escrito nesta lápide: aqui jaz Dona Maria Teresa de Souza Fortes, falecida a 26 de maio de 1868. Esta lápide perpetua a gratidão e é um traço de comunhão com a gratidão dos católicos de Rio Preto, com esta grande benfeitora desta comunidade e desta igreja. Temos também a lápide dedicada a Carlos Teodoro de Souza Fortes, foi quem recebeu o leite. Estamos aqui diante da imagem venerável, tão rica de beleza e de tradição, a imagem de Nosso Senhor dos Passos, padroeiro desta igreja de Nosso Senhor dos Passos do Rio Preto. Foi exatamente diante daquela imagem venerável, quando estava ela ainda na pequena capela, no Morro do Beato, antes que Rio Preto se tornasse paróquia, é que o teresiano, o grande benfeitor, vindo assistir uma missa e vendo o telhado todo furado, goteiras caindo sobre aquela imagem, é que ele tomou a decisão de fazer uma grande doação para que se concretizasse esta obra admirável. Volta à sua fazenda de Santa Clara, faz o seu testamento com um legado generoso, deixando recursos para hospitais, para institutos e para igrejas, e 30.000 arrobas de capim. Temos aqui três fotografias ligadas à história, à fé e à tradição de Rio Preto. Três grandes beneméritos dessa igreja, que responderam com o seu dinamismo, com a sua dedicação, para que a sua construção se concretizasse. Temos aqui a primeira, a fotografia de Dona Maria Teresa de Souza Fortes, a baronesa de Monte Verde, que foi quem doou 200 contos de réis para a construção dessa igreja e colocou à disposição da igreja todos os recursos da fazenda de Santa Clara. Temos no centro o padre Martiniano Teixeira Guedes, que foi o sacerdote, o vigário de Rio Preto, que acompanhou a construção e que inaugurou essa igreja no dia 26 de setembro de 1860. E a fotografia do barão de Santa Clara, Carlos Teodoro de Souza Fortes, que foi o legatário da doação de teresiano para a construção desta matriz. Ele executou com fidelidade o legado e ajuntou a esse legado os recursos de sua rica fazenda, homem de muitos recursos, e ele colocou tudo à disposição dessa igreja. Carlos Teodoro tinha nas suas fazendas de São Fernando, Santa Clara, onde ele sucedeu a teresiano, como novo proprietário da fazenda, ele tinha 2.800 escravos. Ele colocou todos esses recursos a serviço dessa igreja. Ele e os outros membros inerentes da família Fortes buscaram em certa altura da construção para reparar certos defeitos e
trazer também mais garantia e solidez à obra, ele foi buscar o grande arquiteto e grande pintor José Maria Vira-Longa, que foi quem acompanhou a fase final de construção desta igreja como arquiteto e como grande pintor. Então, a esses três beneméritos veneráveis que doaram a essa comunidade um bem inestimável ao construírem esta igreja e entregarem ao culto divino e entregá-la também ao bem dessa comunidade. Que Deus, na sua infinita bondade, os premie da eternidade pelos grandes benefícios que eles prestaram a todo o Rio Preto, por todos os tempos. Estamos aqui numa visita ao túmulo de Manuel da Silva Pereira Júnior, figura do maior destaque do passado triste e glorioso de Rio Preto. Manuel Pereira Júnior era jornalista, português, proprietário rural, dono da próspera e grande fazenda de Pirapitinga, à margens do Rio Preto, no estado do Rio, confrontando com a fazenda de Santa Clara. A sua fazenda ficava às margens do rio São Fernando. Manuel Pereira foi um desbravador dessa região. Ele projetou e executou a estrada Presidente Pedreira, de Conservatória a Bom Jardim de Minas Gerais. Esta sua liderança, arrojo e coragem despertou a vaidade e o ciúme da família mais poderosa da região, que eram os Fortes Bustamante. E entraram em litígio com ele em vista do prestígio que ele passou a desfrutar e das obras que o seu arrojo, a sua competência, conseguiu realizar. Além da estrada e da memorável ponte que ele fez no Boqueirão da Mina, entre os granitos da Serra da Mantiqueira, fazendo a ponte rio acima, uma distância de 60 metros, diante daquelas crateras de pedras de mais de 50 metros de altura, uma obra arrojada que despertou toda a imprensa do Império e a admiração de todos, a capacidade deste homem. Ele conseguiu há um tempo a aprovação e estímulo da província de Minas Gerais e da província do Rio de Janeiro, para que continuasse realizando essa obra, que acabou levando à miséria, ao empobrecimento, hipotecando a sua própria fazenda para realizar as obras de sua ambição. Em consequência de seus feitos e de desavenças políticas, porquanto foi ele o fundador do Partido Liberal, que combatia o Partido Conservador, liderado e dirigido pelos safortes da grande fazenda de Santa Clara. Ele foi trágica e barbaramente assassinado no dia 20 de maio de 1863, num lugar chamado Cava Grande, junto da estrada que vai de Rio Preto a Santa Rita. Exatamente no dia 19, ele vindo a Rio Preto, recebe aqui uma carta do Estado de Minas Gerais, convocando para comparecer a Santa Rita do Jacutinga, onde ele deveria receber a incumbência de ser o administrador da estrada que ele realizou. E seria indenizado, porquanto o engenheiro do Estado receberia as obras, daria visto, e ele receberia novamente a sua fortuna de volta, que ele empenhou toda na construção da estrada. Mas no seu regresso, no dia 20, para Santa Rita do Jacutinga, quando ele passou em Três Barras, um grande amigo seu insistiu que ele não fosse. Parece que presagiava o desastre. Mas nada o deteve. Por volta da 1h, ele deixou a casa desse amigo em Três Barras. Por volta das 3h, ele passava em frente à fazenda Santa Clara, onde os sicários, com tudo planejado para o seu assassinato, já estavam armados, prontos para a cilada. Manuel Pereira cavalgava uma mulinha tordilha, sempre com seu guarda-chuva,
protegendo-se do sol. Ele passou e os seus inimigos o acompanharam. Quando ele chegou junto da cava grande, onde havia uma porteira, ele levou o guarda-chuva para puxá-la. Ela resistiu. Ele desceu do animal para ver o que estava acontecendo. Quando ele perdeu o equilíbrio para apiar, um tiro pelas costas o fulminou em terra. E aqueles homens perversos e terríveis, amando, e é o mais triste, o Dr. Gabriel Pascoaletti Fortes, era o mandante maior do crime, porque todos os criminosos eram ligados à Fazenda Santa Clara. Ele cai por terra e eles, através de facadas e outros instrumentos terríveis, o dilaceram. Extraem os olhos, o desfiguram inteiramente, cometem um crime dos mais bárbaros. Por fim, amarram o seu corpo com um cabresto da besta do Dr. Gabrielzinho, com as correntes da Fazenda Santa Clara, amarram no corpo com a corrente e este laço uma pedra de arroba-e-meia. E num barco lançam o corpo a umas 10 jardas no Rio Preto. O lugar tinha uma profundidade de uns 7 metros. E acreditaram estar sepultado o crime que jamais apareceria. E empregaram todos os meios de disfarce para que o crime não fosse descoberto. No dia 23 de maio, o irmão de Manuel Pereira convoca todos os seus amigos e corre ao Rio Preto de baixo a cima à procura do corpo. No dia 23 de maio, um peregrino que descia de Santa Rita depara no meio do rio o corpo de Manuel Pereira, em pé, de joelhos no meio das terras. Essa notícia coloca em alvoroço toda a região por grande. E ele é trazido para esse cemitério. E no dia 25 de maio, ao cair da tarde, esse cemitério e essa cidade recolhia talvez o maior contingente de gente, de população de todas as regiões daquela época. Portanto, Manuel Pereira era um homem muito querido. E o crime abalou o sentimento de todo o povo e das cidades circunvizinhas. Uma multidão inumerável, segundo os anais da época, consagraram o sepultamento deste homem. E nesse sepultamento foi sepultada também grande parte do desenvolvimento das esperanças de Rio Preto. Que a família Sá Fortes, que era a família que liderava o progresso e o desenvolvimento, desencantada e perseguida pela justiça, abandonou o Rio Preto. Asfalto nas estradas, a gente usava 4 ou 5 sinueiros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente nem sequer faz uma ideia. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas frutelas as mocinhas nas janelas, acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, já me aperta o coração pra não chorar de paixão. Campo afora,
todo um passado cultural da vida rural brasileira, de todo o Vale do Rio Preto, que é o vale que deve ter no Brasil as mais lindas paisagens. É o vale que respondeu presente na riqueza do ouro amarelo e do ouro preto, com o ouro das montanhas, com o ouro dos rios e com o ouro do café. E as fazendas são todas elas muito belas, construídas todas com muito luxo. E entre elas destaca-se essa grande fazenda, porque por aqui iniciou praticamente a vida rural em Minas Gerais. Em 1760, os fortes de São João del Rei começaram a ser atraídos pela fama de ouro e de fertilidade das terras do Vale do Rio Preto. No mesmo tempo em que o governo imperial estimulava a abertura de uma nova estrada como alternativa para penetrar nas Minas Gerais por Bom Jardim, encurtando distância e sendo também uma alternativa de segurança para uma revolução, para qualquer problema de pacificar Minas. O governo precisava dessa estrada como comunicação, como escoamento de riqueza, como estrada mais próxima. E daí veio então o decreto régio, criando o presídio de Rio Preto. E para aqui deslocou-se logo, por volta de 1780, o inesquecível Francisco Dionísio Fortes, oriundo de São João del Rei. Para aqui se transfere com sua família o casal Joaquim Francisco Dionísio Fortes e Joaquina Felisberta da Silva, com seus filhos Francisco Teresiano Fortes, Antônio Joaquim Fortes, Bustamante, Claudina Fortes e Henriqueta Forte Bustamante. E aqui esse grande homem tornou-se o primeiro guarda-mor do Rio Preto. E veio sediar exatamente nesta fazenda que é o berço maior do Rio. Aqui iniciou com grande idealismo a sua luta para o desenvolvimento desta região. Ele trouxe de São João del Rei, com cooperação de sua mãe, Rita Vitória Bustamante Sá, que era a pessoa talvez mais rica da província das Minas Gerais, possuidoras de inumeráveis fazendas em São João del Rei, que tinha legiões de escravos, todos eles experientes em batear ouro. Francisco Dionísio Sá Fortes para aqui se transfere e traz por volta de 1000 escravos às fazendas e peritos em batear ouro. E os rios afluentes do Rio Preto, dessa região, todos eles foram muito auríferos. E Francisco Dionísio de Sá Fortes recolhe das entranhas dessas montanhas, desses rios, do Rio Bananal, do Rio Pirapitinga, dos afluentes do Rio Preto, do estado de Minas, do estado do Rio, dessa região, ele extraiu ouro volumosamente. E pôde concluir a construção dessa verdadeira fortaleza, esse encanto de fazenda, encanto pelo aspecto artístico, encanto pelo que ela representou na economia do ouro amarelo e do ouro preto, a economia do café, a economia do próprio ouro e depois a economia da cana. Esta fazenda fazia povoar este rio de barcos transportando cereais para a corte, período áureo de grande opulência, de grande beleza. Francisco Dionísio Sá Fortes, que para aqui veio, foi o primeiro guarda-mor do Rio. Construiu aqui, além desta fazenda, grande parte dos prédios públicos de Rio Preto, porque o grande sonho daquele homem era ver o Rio Preto cidade, com a sua autonomia. Fortes, formado em Coimbra, formado em Direito, grande bacharel de letras e livros, homem de alta competência, que ocupou em Minas, na província, as mais altas funções. Ele foi
ouvidor de São João del Rei, e nessa posição privilegiada em Minas, ele pode fazer os decretos de criação da paróquia de Rio Preto em 14 de julho de 1832. Rio Preto desmembrava assim de Santa Rita de Vitipoca, ganhava sua autonomia espiritual. Em 1844, Dr. Joaquim Fortes teve a alegria e o privilégio de colocar nas mãos do seu pai, venerando, o decreto da emancipação de Rio Preto. Isto no dia 14 de julho de 1844. Ele pôde apresentar e promulgar também os decretos de criação dos distritos de Santa Bárbara do Monte Verde, de Barriado, de Santa Rita de Jacutinga, de Bom Jardim de Minas e outros. Foi um filho de Rio Preto inteiramente voltado para este vale. Dr. Antônio Joaquim Fortes, que foi o proprietário da fazenda de São Paulo, que fica aqui próximo, fazenda linda e bela. Ela foi destinada em herança pelo o fundador de Rio Preto e o fundador dessa fazenda, Dr. Francisco Diniz Safortes. Ele legou ao seu filho, Antônio Joaquim, a fazenda de São Paulo. Legou a fazenda de Santa Clara ao comendador Francisco Teresiano Fortes. Ele deixou ainda como legado para a sua filha, Claudina Safortes, a fazenda de Santa Teresa, e deixou para a sua filha Isabela Henriqueta, casada com Carlos Teodoro de Souza Fortes, ele deixou a bela fazenda de São Fernando. Então toda essa região tem as marcas da genialidade, do trabalho, do empenho deste homem cuja memória nós reverenciamos, Francisco Dioniso de Sá Fortes, que construiu toda esta beleza, esta fazenda que fala tão bem à vista, ao coração, à memória e à cultura. Podemos ir adiante? Vamos. Deixa eu ver, faz primeiro, põe a música. Asfalto nas estradas, a gente usava 4 ou 5 sinueiros pra trazer os pancaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente nem sequer faz uma ideia. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas frutelas as mocinhas às janelas, acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, já me aperta o coração. E quando olho
lugar realmente histórico, triste e trágico. Aqui exatamente nesse local, no dia 20 de maio de 1863, foi praticado um crime que abalou inteiramente a região, que mudou a história de Rio Preto, que sensibilizou e magoou a memória de toda uma cidade. Aqui foi trágica e covardemente assassinado Manuel da Silva Pereira, fazendeiro, ruralista, jornalista, português idealista, que empenhou todos os esforços do seu talento e de sua capacidade de se doar para servir essa região. Este homem construiu uma memorável e inesquecível estrada, Presidente Pedreira, que vai de Conservatório a Bom Jardim de Minas, transpondo com a determinação, pesados, limitados recursos técnicos de sua época, todos os obstáculos da natureza para a vida em grupo. Ele conseguiu engenhar e levar a sua estrada até Bom Jardim de Minas, oferecendo alternativa para a comunicação e para o escoamento das riquezas do sul de Minas, para o Rio de Janeiro e para outros centros. Mas a sua desavença com os grandes fortes foi uma desavença muito penosa. O seu próprio talento, a sua coragem, a sua decisão, o seu idealismo, porquanto ele fundou aqui inconformado com algumas medidas administrativas, ele optou por outro caminho. Ele fundou aqui o Partido Liberal. E ele pôde realmente se opor aos fortes, poderosos impérios, poderosos economicamente. Ele chegou a ganhar as eleições